Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Gélia, me chamo Fernanda. Eu deixei o vídeo muito bem amarrado para 2024, de modo que raras vezes eu venho aqui fazer um vídeo como esse de hoje, né, que eu estou gravando e vou pôr no ar ainda hoje, se der certo, né, 28/6, mais tardar amanhã. Por que os homens árabes são tão sedutores em relacionamentos virtuais, né? Eu não posso vir aqui abrir a câmera e falar axiologia, né, ou eu tenho que trazer minhas experiências, ou eu tenho que trazer algum estudo que fale sobre isso, ou alguém que estuda comportamento. Então é nessa linha que eu venho falar para vocês hoje. Então, você tem grandes filósofos árabes, muitos matemáticos árabes, você tem a história universal muito pautada em valores árabes, por menos que você queira concordar ou que você tenha estudado sobre isso. E o fato é que, quando a gente fala de uma cultura ocidental, essas culturas, elas foram se misturando e avançando de modo que algumas coisas que a gente tinha no passado são completamente irrelevantes no tempo de hoje. E quando a gente fala de relacionamentos virtuais com árabes, alguns desses valores que a cultura ocidental traz como romântico, traz como aprovável, você vê no comportamento dos rapazes. Por quê? Porque como a cultura árabe é forte, é uma cultura que se passa realmente ou por religião, ou por causa de, enfim, é uma cultura que valoriza o seu ancião, que valoriza a ancestralidade, você acaba não perdendo alguns vínculos importantes. Então a mulher vê essa diferença cultural e um homem exaltando aquelas coisas que dentro, por exemplo, do Brasil ficaram no passado, acaba sendo muito sedutor, né? Então, por várias razões, a gente pode dizer aí que os homens árabes são considerados sedutores, né? E essas razões, muitas vezes, se baseiam em uma combinação de características culturais, comportamentais e individuais, né? Então, se eu fosse enxugar bem para falar para vocês, porque eles são sedutores, eu teria que trazer aqui 10 itens e eu vou comentar brevemente sobre esses itens com vocês. Então, primeiro de tudo, comunicação e expressividade. Quando a gente fala comunicação e expressividade, a gente está levando em conta que a cultura árabe valoriza a arte de conversar, de se expressar, de expressar os sentimentos, né? Então você vê, por exemplo, eu acho que alguns de vocês, ou você deve ter ouvido falar, ouvido em reportagens, né, que quando uma pessoa vai comprar uma coisa em uma feira, né, em um souk, que é assim que se chama feira em árabe, as pessoas elas sentam e negociam, porque o árabe aprecia a conversa, né? Então, quando a gente fala aí de um homem árabe, ele frequentemente ele vai ser eloquente, ele vai usar palavras, expressões emocionantes no seu diálogo, que podem parecer especialmente sedutoras, se a gente leva em conta o contexto de que ele não está falando com uma pessoa da cultura dele, né? Então, para ele, essa comunicação, essa expressividade que pode ser muito natural, se você pega e coloca diante de uma mulher ocidental, ela vai achar que é especialmente sedutora e que é feito especificamente para ela. Quando, na verdade, esse tipo de diálogo amoroso faz parte da cultura. Eu já falei em um outro vídeo, vou repetir agora porque eu acho relevante, que uma certa ocasião eu estava num banco, eu, meu esposo, talvez meu filho, não sei, e aí um rapaz olhou para o outro, um rapaz estava com um camis, né, que a gente chamaria na Argélia de gandora, né, uma gandora masculina, né, um vestido, perdão que eu vou tossir. E aí ele olhou para um outro, lá no banco, olhou no fundo dos olhos e falou assim: meu amor, você tem uma caneta? Aí o rapaz pegou e falou, consultou os bolsos, falou aqui. Aí ele foi, escreveu lá alguma coisa, e na hora de devolver, pegou no ombro do outro, né? Devolveu a caneta e falou, muito obrigado, meu amor. E virou as costas e foi embora. Se você estivesse no contexto brasileiro, por exemplo, a pessoa já ia questionar a sexualidade dele, ou a pessoa ia questionar, se fosse ao contrário, por exemplo, ele falando com uma mulher brasileira, a mulher já ia achar que ele está usando um golpe de sedução, quando, na verdade, essa forma, essa expressividade é cultural. Ele vai falar assim com você que é brasileira, mas ele vai falar assim com um homem, inclusive, do país dele, tá tudo bem. Se você vê muitas filmes árabes ou novelas ou qualquer coisa que seja, você vai ver o rapaz dando beijo no outro, tá tudo bem. Ou abraçado, ou de mão dada, e está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque as culturas são diferentes, né? Dentro de um contexto árabe, por exemplo, você pode, inclusive, pôr uma roupa rosa. Agora no Brasil é até mais comum, mas de primeiro não era você pôr uma roupa rosa no menino. E o árabe ele é tão resolvido nessa questão que ele acha que nenhum desses itens vai ser relacionado à sexualidade ou do bebê, ou dele, ou de quem quer que seja. Mas quando a gente traz
para a criação brasileira, onde a gente é muito egocêntrico, o que dá a entender que é sobre a gente, né? Ele está fazendo isso porque ele quer me seduzir. Não passa pela cabeça da pessoa que ele está fazendo isso porque ele faria isso com qualquer pessoa. Enfim. Bom, mudando de item, a gente pode falar aqui sobre o romantismo, né? O romantismo é uma parte importante da cultura árabe, né? Muitos homens árabes têm uma tendência a fazer gostos românticos, elogiar, às vezes de maneira sincera ou poética, né? Porque a poesia, ela é muito árabe, né? O contexto poético em si é muito árabe, né? Para você, talvez você não saiba, mas o Alcorão, ele é recitado em maneira de verso, né? Quase que praticamente cantado. Então, faz parte, o árabe, ele aprecia a beleza, o que inclui, inclusive, a beleza do que se escuta. Então, é meio que poético, né? E isso, se a gente trazer para um contexto ocidental, acaba sendo muito atraente, né, no relacionamento virtual. E, mais uma vez, não é sobre a mulher, é sobre a cultura dele. Esse romantismo está no ar dentro da cultura árabe. Não é sobre ser romântico ou sobre querer seduzir. O romantismo é cultural. Outra coisa, outro ponto, é a hospitalidade e o cuidado, né? Quando a gente fala do povo árabe, a gente, de cara, conhecendo a cultura, passeando no país islâmico, a gente já vai vincular, atrelar ele à hospitalidade e ao cuidado. A cultura árabe valoriza a hospitalidade, o cuidado com os outros, em relacionamentos virtuais. O homem árabe, ele vai expandir, ele vai agir segundo os princípios culturais dele, né? Então ele vai demonstrar um nível elevado de atenção, preocupação, e a outra pessoa, ela vai se sentir muito valorizada e importante com isso, né? Ainda mais que a gente tem, quando fala da cultura brasileira, a gente fala, não só da cultura brasileira, mas de muitos países, principalmente de pessoas que vivem em grandes centros urbanos, né? Onde a vida acaba sendo muito ímpar, muito individual, muito, de uma certa forma, egoísta, né? A sociedade, ela vai caminhando para um certo egoísmo. E eu não estou falando sobre você querer ter tudo para você, mas é uma vida muito ímpar, muito solitária, né? Que não combina com a cultura árabe, né? Então, a cultura árabe, ela valoriza a hospitalidade, o cuidado, como eu disse, com os outros. E isso acaba falando, não, é sobre mim. Porque você não está acostumado a ser olhado, né? Na sua cultura, não existe aquele olhar sobre o outro, sobre a necessidade do outro, né? E isso é bem diferente da cultura árabe, né? A cultura árabe é sempre nós, não é eu, não é sobre mim, é sobre nós, né? É a cultura do nós, não é a cultura do eu, né? Tanto que se você for observar, isso parte de casa, né? Você vê famílias árabes com muitos filhos, ao passo que no mundo ocidental você vê famílias com um filho, um integrante, 2 integrantes, no máximo. Você não vai ver aquela família... Então, o árabe em si, ele está acostumado a partilhar desde muito cedo. Ele está acostumado a cuidar das suas irmãs, dos seus irmãos desde muito cedo. Então, são valores, a hospitalidade, o cuidado, são valores que ele já traz do berço, né? Outro ponto importante é sobre a tradição e o respeito. Muitas vezes, o homem árabe, eles são entusiastas, né? A tratar as mulheres com um grau de respeito diferente, com uma cortesia. Isso é apaixonante, né? Porque se a gente parte por um contexto, mais uma vez, ocidental, a gente está acostumado a fazer coisas com pessoas que não nos olham nos olhos, né? Você está, por exemplo, no caixa, a pessoa pega o troco, a pessoa olha pro negócio, o cobrador pega o dinheiro, conta, devolve. As pessoas não gastam o seu tempo com outro. É sempre sobre ela. Então, ela tá ali olhando o serviço dela, ela tá olhando e quando você fala de tradições e respeito, você considera, inclusive, o fato de você ter uma preocupação com o outro no sentido de tratar ele com mais respeito, de olhar ele nos olhos, de saber como ele está. É cultural também, né? Não que a gente não tivesse isso, porque eu me lembro do meu tempo de menina, com essas coisas sendo muito latentes, mas vem se perdendo, né? A gente, quando trabalha a globalização, a gente trabalha também uma questão de que com a globalização está chegando uma certa friagem no ar, né? Um certo distanciamento das pessoas e entre pessoas, né? Quinto ponto que a gente podia dizer, já se passaram 4, é sobre a segurança e proteção, que está bem atrelado à tradição e ao respeito, né? Culturalmente, muitos árabes têm um instinto protetor, justamente pela questão que começa já no berço, que eu já falei anteriormente, né? Demonstrar essa característica em um relacionamento virtual, ele pode fazer com que a outra pessoa se sinta segura, protegida, o que é uma qualidade sedutora, né? Se você observa, principalmente sem conhecer a cultura. O sexto ponto bem importante é a aparência, o estilo, né?
os homens árabes, eles são conhecidos por sua atenção à aparência, ao estilo pessoal, né? Eles gostam de se apresentar bem, isso está no Islã, né? O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah esteja sobre ele, quando ele chegava em casa, ele sempre tinha o hábito de, antes de abrir a porta, segundo alguns hadiths, abrir a porta, de se pentear, se perfumar, se colocar bem, né? Quando você estuda a analogia das perfumarias mundiais, você vai ver tudo se afunilando para países árabes, né? Então, a história do árabe com autocuidado, ela é milenar, né? Não é uma coisa que foi feita hoje, é sempre, né? Cuidar, você sair, ajeitar seu filho para sair, isso é tradicional, né? E com certeza, se a gente parte por esse ponto, quando uma pessoa se apresenta bem pra gente, ou tira fotos com uma boa autoapresentação, ou mesmo que seja em vídeos online, isso pode aumentar a atração por essa pessoa, né? A gente pode também destacar outra coisa, que é o mistério fascínio cultural, né? Para muitas pessoas fora do mundo árabe, a cultura árabe, ela pode parecer exótica, pode parecer misteriosa. E esse fascínio cultural, ele pode aumentar a percepção de sedução, né? Quando a gente diz aí que o homem árabe, ele compartilha suas histórias, suas tradições, sua experiência, isso é muito empolgante para quem vê de fora. Por quê? Porque não faz parte da nossa realidade, do nosso contexto quanto ocidental, né? O oitavo ponto aí que a gente pode destacar é a confiança, né? A confiança, ela é uma característica atraente, né? Muitos homens árabes, eles acabam demonstrando uma confiança, uma autoconfiança, né? Calma, uma autossuficiência, que pode ser muito sedutora, né? É aquele cuidador, aquele homem que tá ali pro que for necessário, né? Muitos passam isso porque também é um fator cultural, né? A gente pode citar mais duas outras características, né? A persistência e a dedicação. Um homem árabe, ele pode ser muito, mas muito persistente, dedicado, quando está interessado em alguém. A gente pode dizer que essa persistência soa até como uma certa insistência, né? Então, em nível de dedicação, pode ser muito atraente, especialmente em um contexto onde a atenção e o esforço são valorizados, né? Como 10º ponto, a gente não pode esquecer de falar sobre inteligência e cultura. Muitas vezes, homens árabes são bem educados, são conhecedores de várias áreas de cultura, história, arte. Por quê? Também é uma questão de contexto histórico, né? Por sinal, o ano que vem eu quero trazer muito disso, muitas origens árabes históricas, porque quando a gente fala de um povo, fica um ar muito distante, mas quando você conhece sua história e sua cultura, muitas vezes aquilo é desmistificado de uma maneira legal, né? Então, historicamente, o árabe ele é um povo muito conhecedor, né? Então, aí você vai conversar com historicamente, se gosta de se saber, né? Você vai ter um homem que vai, tá com um problema aqui, ele vai olhar, vai fuçar, vai aprender, porque de tudo um pouco se lê, né? Então, você vai estar diante de, muitas vezes, conversas intelectuais e culturalmente enriquecedoras, né? E ainda passando pelo ponto de que a sua cultura é diferente da dele, então tudo é muito enriquecedor no diálogo, né? E isso, com certeza, aumenta a sedução em um relacionamento virtual. É bem importante lembrar que quando eu trago para você esses pontos, eu estou generalizando, pincelando a cultura como um todo, né? Mas, é o que eu sempre digo aqui, cada um de nós é único e é exclusivo. Isso não só para nós mulheres, quanto para os rapazes, ou quem quer que seja, né? Então, o sucesso em um relacionamento, principalmente virtual, presencial, sei lá, depende muito, mas muito mais da autenticidade, do respeito mútuo, da conexão emocional, do que qualquer característica cultural especial que uma pessoa pode ter, né? Acima de tudo, quando a gente fala de relacionamento virtual, para contrapor essas características masculinas que eu trouxe para vocês, a gente está diante de mulheres que muitas vezes já sofreram muito, estão muito magoadas, muito machucadas, com uma baixa autoestima, consequentes, né, sequentes, vamos por assim, relacionamentos que não deram certo, mal resolvidos, são mulheres com muitos traumas, muito abusos. Então, diante de todas essas características que eu trouxe, você acaba tendo um contato ali com um ambiente muito, eu vou pôr assim, motivador, emocionalmente falando, tá? E aí, é preciso a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente aponta o outro como sendo a cilada. E não esquece de observar que na maioria das vezes, pelo menos na maioria dos casos das mulheres, que eu converso lá no meu Instagram de maneira privada, visando sempre ajudar de uma maneira gratuita, inclusive, na maioria das vezes, a raiz desse problema não está naquele rapaz, está principalmente nas feridas que aquela mulher traz.
tá no psicológico daquela mulher abalado. Estruturalmente, você precisa fechar a porta para que nenhuma situação referente ao outro te atinja. Porque o primeiro passo está dentro da gente, né? Quem sou eu? Como eu me sinto sobre a minha vida, né? É bem importante a gente responder essas questões. E é bem importante, quando uma situação sai do controle, a gente pensar, poxa, por que chegou nesse ponto, né? De que forma eu pude contribuir para isso? E de que forma eu posso me safar disso? É bem importante. Volto a dizer para finalizar, é bem bom consultarmos um psicólogo, né? Um profissional na área de saúde mental, ele vai ajudar muito nesse sentido, né? E uma vez curado, a gente não vai sofrer cilada nenhuma, em tempo algum. Porque a autoestima, ela é uma coisa que ninguém tira da gente. E quando eu falo de autoestima, eu não estou falando de se maquiar, eu não estou falando de pentear os cabelos, de bater a mão no peito, não. Autoestima é outra coisa. Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemena, salam aleikum. Bye, bye.